Era uma madrugada comum no necrotério. O silêncio pesado era interrompido apenas pelo zumbido distante do ar-condicionado e pelo ocasional estalo das paredes contra o frio. Eu já estava acostumado a esse ambiente, onde o cheiro de formol e os ecos dos meus próprios passos se tornaram parte da minha rotina. Naquela noite, o turno parecia tranquilo. Tinha apenas um corpo para examinar, um homem trazido pela equipe de resgate após um acidente grave. As lesões eram extensas, mas nada fora do esperado para alguém que sofrera uma queda de uma altura considerável. Me preparei para começar a análise, ajustando as luzes e organizando os instrumentos. Foi então que ouvi o primeiro som estranho. Algo leve, um estalo seco, como se alguém pisasse no chão molhado. Levantei o olhar, mas o corredor estava vazio. O necrotério sempre emitia sons por conta da refrigeração e da estrutura antiga do prédio. Balancei a cabeça, ignorando a sensação incômoda, e continuei o trabalho. Minutos depois, um novo som, mais próximo. Dessa vez, um ruído úmido, abafado, como pés descalços sobre o piso frio. Meu estômago revirou, mas me obriguei a manter a calma. Peguei a lanterna e varri a luz pelo chão. Foi quando vi pegadas. Manchas escuras e irregulares marcavam o piso branco, mas não vinham da porta ou de qualquer ponto lógico. Elas começavam no teto. Meu coração disparou. Os passos sujos de sangue desciam pela parede, formando um rastro até o chão. Seguiam em linha reta, terminando exatamente ao lado da minha mesa de trabalho. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez algum vazamento, um problema estrutural, mas sangue não simplesmente aparece no teto. Se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores como esse. Agora, voltando à história, me aproximei devagar, analisando os contornos das pegadas. Eram humanas, cada detalhe dos dedos, do arco do pé, do calcanhar, tudo perfeitamente definido. E frescas. O brilho úmido do sangue denunciava que aquilo havia acontecido recentemente. Olhei para o corpo sobre a mesa. Ainda estava ali, imóvel, exatamente como antes. Mas a sensação de que algo estava errado crescia dentro de mim. Foi então que a luz piscou. 1, 2 vezes. O necrotério mergulhou em uma penumbra intermitente e nesse jogo de sombras, juro que vi algo se mover no canto da sala. Se você está gostando dessa história e quer mais relatos assustadores como esse, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo esses relatos perturbadores para vocês. Agora, vamos continuar. A luz oscilava, lançando sombras distorcidas pelas paredes brancas do necrotério. O brilho intermitente fazia meus olhos arderem, me forçando a piscar rapidamente enquanto tentava focar no que havia à minha frente. O corpo na mesa continuava imóvel, e eu queria acreditar que tudo aquilo não passava de um problema elétrico somado ao cansaço do turno da madrugada. Mas as pegadas ainda estavam lá. E o pior, estavam frescas. Apertei a lanterna em minha mão e direcionei o feixe para o teto. O sangue ainda brilhava sob a luz artificial, gotejando lentamente, acumulando-se em pequenas poças no chão frio. Algo dentro de mim dizia para sair dali, para não tentar entender, apenas ir embora e fingir que nada daquilo aconteceu. Mas eu não podia. Esse era meu trabalho, minha responsabilidade. O que eu diria na manhã seguinte? Que abandonei um exame porque vi pegadas no teto? Quem acreditaria nisso? Engoli em seco e tentei pensar racionalmente. O corpo que estava sobre a mesa de metal era de um homem que sofreu uma queda grave. Seu rosto estava desfigurado pelo impacto, os braços e pernas quebrados em ângulos não naturais. Ele não poderia ter se movido, isso era impossível. E mesmo se tivesse, como teria deixado pegadas no teto? Isso não fazia sentido. Mas se não foi ele, quem foi? Dei um passo para trás e no exato momento, algo caiu da prateleira de instrumentos atrás de mim.
O barulho metálico ecoou pelo necrotério e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Virei-me rapidamente, a respiração acelerada. O bisturi que eu havia deixado sobre a bandeja de aço inoxidável estava agora no chão, girando lentamente antes de parar. Meu primeiro instinto foi pensar que talvez eu o tivesse colocado mal posicionado e ele escorregou. Mas eu sabia que não. Eu fazia esse trabalho há anos, sabia exatamente onde cada ferramenta ficava. O bisturi não caiu sozinho. Eu precisava sair dali. Não tinha mais o que fazer naquela noite. O exame poderia esperar até a manhã seguinte. Passei a mão no rosto, sentindo o suor frio se misturar com o ar seco do ambiente. Dei a volta na mesa para pegar meus pertences e foi então que senti. O chão estava úmido. Olhei para baixo e vi que uma das pegadas havia se estendido, como se alguém tivesse acabado de dar mais um passo. O ar ficou pesado e uma sensação de paralisia tomou conta do meu corpo. Meus olhos seguiram o rastro e se fixaram no corpo sobre a mesa. Algo estava diferente. Algo estava errado. O lençol branco que cobria parcialmente o cadáver parecia ligeiramente fora do lugar, como se tivesse sido puxado, ou se algo tivesse se movido por baixo dele. O que me assustava não era o fato de o lençol ter se movido. O que me assustava era que eu tinha certeza absoluta de que ele não estava assim minutos atrás. Meu peito subia e descia rapidamente. A lanterna tremia em minha mão, projetando sombras instáveis ao redor da sala. Eu não queria me aproximar, mas minha mente precisava de uma resposta. Se eu saísse correndo, ficaria obcecado com essa cena pelo resto da vida. Respirei fundo e, com passos lentos, caminhei até a mesa. Com uma das mãos, segurei firme a borda do lençol. Meu coração martelava em meus ouvidos, e então, com um único movimento, puxei o pano para trás. O corpo continuava ali, sem vida, sem nenhuma alteração visível, nenhuma expressão diferente, nenhum sinal de que havia se movido. Mas algo dentro de mim gritava que eu não estava sozinho naquele necrotério. Tentei racionalizar. Talvez o próprio fluxo de ar do ar-condicionado tivesse mexido o lençol. Talvez as pegadas fossem um vazamento. Talvez eu estivesse exausto e vendo coisas. Mas então, antes que eu pudesse me convencer completamente, ouvi. Não era um estalo, não era um ruído mecânico do prédio, era um som molhado, arrastado. Uma respiração, baixa, e vinha debaixo da mesa. Meu corpo ficou rígido, meu instinto gritava para eu correr, sair dali sem olhar para trás, mas meus pés pareciam enraizados no chão frio do necrotério. A respiração era real, não era um ruído qualquer do prédio, não era minha imaginação pregando peças. Vinha debaixo da mesa, baixa, úmida e irregular, como se alguém estivesse com dificuldades para puxar o ar. Lentamente, inclinei o corpo para frente, tentando enxergar por baixo da mesa de aço. Minha mão tremia enquanto apontava a lanterna para o chão. O feixe de luz dançou nas sombras, revelando apenas o espaço escuro entre os pés metálicos da mesa e o piso. Nada. Mas eu ainda ouvia. O som da respiração se tornava mais nítido. E então, subitamente, parou. O silêncio que veio a seguir foi ainda pior. O tipo de silêncio que não é natural, um silêncio que parece ter sido imposto, como se o próprio ambiente estivesse segurando o fôlego. Me afastei um passo, a lanterna tremendo na minha mão. Então, de repente, um estrondo. O corpo na mesa caiu. O impacto foi violento. A bandeja de instrumentos se espalhou pelo chão, o som metálico ecoando pelo necrotério. O cadáver, que antes estava rigidamente deitado, agora jazia de lado, o lençol embolado ao seu redor. Eu congelei. Meu cérebro tentava encontrar explicações, qualquer explicação, mas tudo parecia impossível. Eu mesmo havia ajeitado aquele corpo. O lençol estava bem preso. Como ele simplesmente caiu. Dei mais um passo para trás, meu peito subindo e descendo rápido demais. Era o cansaço? Estava tendo algum tipo de alucinação por conta da privação de sono? Então, algo me fez parar de respirar. As pegadas no chão,
haviam mudado. Antes, elas vinham do teto e seguiam em direção à minha mesa. Mas agora, um novo conjunto de marcas surgia ao lado do corpo caído, frescas, como se alguém tivesse acabado de se mover. Um arrepio percorreu minha espinha e eu senti o suor frio escorrendo pela nuca. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Não era paranoia. Alguém ou algo estava ali comigo. Minhas mãos tremiam ao pegar o celular no bolso. Eu precisava chamar alguém, qualquer pessoa. Meus dedos mal conseguiam pressionar a tela, mas antes que eu pudesse digitar, outra coisa me fez parar. A luz do necrotério piscou novamente e no breve instante de escuridão eu vi uma silhueta, baixa, esguia, curvada, no canto da sala. A luz voltou e não havia nada lá. Meu coração parecia querer rasgar meu peito. Meu corpo inteiro gritava para sair dali, mas minhas pernas estavam pesadas, presas pelo medo irracional que se apoderava de mim. Eu apertei os olhos, tentei respirar fundo. Isso não podia estar acontecendo. Com um esforço absurdo, engoli em seco e me forcei a pensar racionalmente. Talvez eu estivesse vendo coisas. Talvez fosse apenas um jogo de luz e sombra no ambiente. Talvez eu tivesse apenas me assustado com a queda do corpo. Mas por mais que eu tentasse me convencer, algo dentro de mim sabia. Eu não estava sozinho ali. E então, bem diante dos meus olhos, eu vi o impossível acontecer. O corpo, que antes estava jogado no chão de forma inerte, se moveu. Não foi um espasmo pós-morte, não foi um reflexo muscular retardado. Os dedos do cadáver arranharam o piso, como se ele estivesse tentando se arrastar. O som foi sutil, mas inconfundível. Um leve arranhar contra o piso frio, como se unhas secas raspassem lentamente o chão. Meu coração parou por um segundo e então disparou descontrolado. Aquilo não era possível, não fazia sentido. Os corpos que vinham para o necrotério estavam mortos. Não podiam se mover, não podiam reagir. Mas eu vi. Os dedos crispados da mão direita do cadáver tinham saído da posição rígida em que estavam. Tentei engolir em seco, mas minha garganta estava seca como areia. O suor escorria pelas minhas têmporas. A única explicação lógica que consegui formular foi que era um espasmo post-mortem. Sim, já tinha visto isso antes. O corpo ainda pode ter contrações, pode até parecer que está se movendo. Mas eu nunca tinha visto algo tão claro, tão definido. Isso não era um simples espasmo. Minhas pernas estavam travadas no lugar, minha mente tentando decidir entre correr ou verificar. A razão dizia para eu manter a calma, mas o instinto gritava para eu sair dali imediatamente. A sala parecia ter se fechado ao meu redor, os ruídos do mundo exterior abafados pelo zunido da minha própria respiração ofegante. E então, antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, aconteceu de novo. Os dedos se mexeram. Mais rápido dessa vez, um movimento curto, mais firme, como se tentassem agarrar alguma coisa. Meus olhos arregalaram. Minha respiração ficou presa no peito e, sem conseguir evitar, eu dei um passo para trás. Foi nesse instante que o corpo reagiu. Não era um espasmo, não era uma contração aleatória. O braço do cadáver se moveu inteiro, não de forma errática, não como um reflexo muscular sem sentido. Foi um movimento consciente, como alguém tentando se erguer. Meus joelhos fraquejaram e um frio intenso percorreu minha espinha. Meu cérebro se recusava a processar o que via. Não era possível. Eu estava acordado. Não era um pesadelo. E então, antes que eu pudesse me mexer, um som cortou o silêncio do necrotério. Uma respiração, alta, vinda do cadáver. A coisa que estava no chão sugou o ar com dificuldade, como se estivesse aprendendo a respirar novamente. O pavor me tomou completamente. A única coisa que consegui fazer foi recuar mais um passo. Meus pés arrastaram no piso, fazendo um leve ruído. E naquele momento o corpo virou a cabeça na minha direção. Não foi um giro suave, não foi um movimento inerte. Foi rápido, brusco. Os olhos, antes opacos, estavam agora ligeiramente abertos.
Não totalmente, mas o suficiente para ver um reflexo na luz fraca do necrotério. Meu estômago revirou. Os pulmões do cadáver se expandiram de novo, puxando o ar como se estivesse sufocando. E então, ele tentou se erguer. A boca se abriu devagar e um som baixo saiu, algo entre um gemido e um suspiro áspero. Minhas mãos tremiam tanto que a lanterna escorregou, batendo no chão com um ruído metálico alto. Naquele momento, todas as luzes piscaram de uma vez, lançando a sala em um jogo frenético de claro e escuro. E então, no último instante, antes da escuridão total, eu vi. O cadáver já não estava mais no chão. Estava ajoelhado, com a cabeça completamente virada na minha direção, e um som baixo saiu de sua garganta. Algo entre um riso fraco e um suspiro de dor. Meu corpo se recusava a reagir. Era como se cada músculo estivesse travado, como se qualquer tentativa de movimento pudesse desencadear algo ainda pior. O ar ao meu redor parecia mais denso, pesado, como se tivesse se transformado em algo palpável que me envolvia e pressionava meu peito. A única coisa que eu podia fazer era encarar aquilo à minha frente. O cadáver, que antes estava estirado no chão, agora estava ajoelhado. A luz da emergência piscava intermitente, lançando sombras rápidas que distorciam a cena. Mas era impossível negar o que eu estava vendo. Ele não estava apenas ali, imóvel. Ele estava tentando levantar. A boca entreaberta soltava pequenos sons, como se estivesse se esforçando para puxar o ar. Os pulmões não deviam funcionar. O corpo já tinha passado pelo rigor mortis, já deveria estar completamente rígido. Mas ali estava ele, os dedos se dobrando contra o chão, o pescoço virado de um jeito anormal, os olhos parcialmente abertos. Eu conseguia ver a umidade acumulada no canto das pálpebras, como se o próprio corpo estivesse resistindo ao que quer que estivesse acontecendo. Então, sem aviso, ele moveu o pé. Foi um movimento curto, um deslizar quase imperceptível sobre o piso gelado do necrotério. Mas era real. Minha respiração ficou presa na garganta. O pavor apertava meu peito como um torno. Mas ainda assim, uma parte de mim, a parte racional, a parte treinada para lidar com a morte, tentava encontrar uma explicação. Podia ser um reflexo residual, um espasmo muscular mais intenso do que o normal? Eu já tinha ouvido relatos de movimentos involuntários em corpos pouco depois da morte, mas nada parecido com isso. Só que meu cérebro sabia, meu instinto sabia. Isso não era um espasmo, isso era intenção. Então, antes que eu pudesse reagir, o corpo se mexeu de novo. Dessa vez, os braços se ergueram ligeiramente e os ombros se encolheram como se tentassem se impulsionar. O movimento foi lento, desajeitado, mas cada parte daquele cadáver estava demonstrando algo que me gelava até os ossos. Ele estava tentando ficar de pé. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo no fundo da garganta. Minhas mãos estavam úmidas de suor. Então, em meio ao caos na minha mente, um pensamento absurdo me atingiu. O que aconteceria se ele conseguisse? O corpo não devia estar funcionando. Nenhuma parte dele devia responder. Os órgãos internos já estavam desligados, o sangue coagulado, os músculos deveriam estar travados. Mas ali estava ele, e ele estava insistindo. Foi quando um novo som preencheu o necrotério. Algo baixo, rasgado. Um suspiro gutural que parecia escapar por uma garganta que não devia mais emitir som algum. Eu senti um arrepio intenso, um frio subindo pelas minhas costas, e foi ali que percebi que não poderia continuar ali. Seja o que fosse aquilo, eu não queria descobrir o que aconteceria em seguida. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas eu me forcei a me mexer. Um passo para trás, depois outro. Mantive meus olhos fixos naquela coisa ajoelhada à minha frente. Mas então, no exato momento em que fiz menção de me virar para correr, o som mudou. Um estalo seco, um som de deslocamento. Então, o cadáver virou completamente a cabeça. Não de um jeito humano, não como uma pessoa olhando na direção de algo. Foi brusco, rápido demais. E então, os olhos se abriram.
Dessa vez, completamente. E eles estavam errados. Eu não consegui desviar o olhar, como se os olhos vazios e fixos do cadáver tivessem me hipnotizado. A luz da emergência piscava mais uma vez, mas agora, ao invés de lançar sombras, iluminava cada detalhe grotesco do rosto cadavérico. As pupilas dilatadas pareciam seguir cada movimento meu, e a boca se contraiu, abrindo de novo em um sorriso que não deveria existir. Um sorriso macabro, repulsivo, que não parecia ter origem na carne que formava os lábios, mas sim em algo muito mais profundo, algo que emanava de dentro. Eu tentei dar mais um passo para trás, mas meu corpo não respondia. As pernas estavam como que presas ao chão. O medo me paralisava de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Tudo ao meu redor parecia girar, enquanto o ser à minha frente continuava a olhar fixamente, como se estivesse me reconhecendo, me observando de uma maneira que fazia o cabelo da nuca se arrepiar. De repente, ele fez mais um movimento. Os dedos dos pés se esticaram e, com um som de fricção que fazia meus dentes se chocarem, ele finalmente se levantou, apoiando as mãos no chão, os braços tremendo, os músculos ainda rígidos, mas agora respondendo a alguma força que parecia desumana. Cada movimento era desconexo, como se o corpo estivesse tentando se lembrar de como ser humano novamente, mas falhasse miseravelmente a cada tentativa. Ele estava de pé, e agora algo ainda mais horrível aconteceu. A boca se abriu completamente, e o som que saiu dela não era mais um suspiro, era uma palavra, ou pelo menos parecia uma palavra. Algo incompleto, sibilante, distorcido, mas perfeitamente compreensível em sua intenção. Ajude. A palavra saiu de sua garganta de maneira rouca, forçada, como se cada sílaba fosse arrancada à força. Não podia ser real. Nada sobre aquilo era real. Não havia mais chance de sobrevivência ali. Eu sabia disso, mas ainda assim, o medo continuava a me paralisar, como se o simples ato de correr fosse uma violação ainda mais profunda das leis que regiam a morte. E então, como se fosse inevitável, ele se moveu mais uma vez. Desta vez, com um objetivo claro. Ele se virou para mim. Eu não conseguia respirar. A pressão no meu peito era insuportável. Ele estava vindo na minha direção. Não havia mais tempo. Era agora ou nunca. Eu não podia pensar direito. A única coisa que sabia era que ele estava se aproximando. Seus pés arrastavam pelo chão. O som do movimento do cadáver contra o piso gelado ecoava pelo necrotério vazio. E a luz intermitente da emergência fazia tudo parecer ainda mais irreal. Mas não era irreal. Eu podia ver, sentir e ouvir cada detalhe. O ar estava grosso, quase insuportável, e cada respiração se tornava mais difícil à medida que o cadáver se arrastava em minha direção. Minha mente estava em completo pânico, uma confusão de pensamentos desconexos. Como aquilo estava acontecendo? O que estava acontecendo? O que era aquele movimento? Não era normal. Eu sabia disso. Não importava o quanto tentasse encontrar alguma explicação lógica, minha mente se recusava a aceitar qualquer hipótese racional. Cada pedaço de mim gritava para correr, para sair dali, mas algo, uma força invisível, me mantinha paralisado. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar direito, só conseguia observar. Ele chegou mais perto do que eu conseguia suportar. Seus olhos, aqueles olhos vazios, fixos, não se desviarem de mim nem por um segundo. A boca ainda estava aberta, como se quisesse me falar mais alguma coisa, mas a voz, aquela coisa sibilante que saiu de sua garganta antes, não voltou. Em vez disso, havia um som estranho, como se a carne estivesse se rasgando de dentro para fora, algo indescritível. Um som que me cortava de uma maneira que não era possível ignorar. O movimento do corpo parecia mais fluido agora, menos forçado. Ele já estava quase erguido. Seus músculos, antes rígidos pelo rigor mortis, agora pareciam se esticar e se contrair de maneira quase humana, como se estivesse tentando entender como se mover novamente.
como se ainda estivesse aprendendo a usar o corpo de novo. O pescoço, que antes estava virado de uma forma absurda, se alinhava lentamente e a cabeça balançava, como se estivesse tentando encontrar equilíbrio, como se não soubesse o que fazer, mas sabia que precisava fazer algo. Cada movimento tinha um propósito, uma intenção, mesmo que fosse grotesca e distorcida. Ele não estava apenas tentando se levantar, ele estava tentando se recompor, tentar voltar à vida. Era como um pesadelo que se arrastava em câmera lenta e cada segundo parecia durar uma eternidade. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada, bloqueada pela tensão, pela ansiedade. O terror tomava conta de cada célula do meu corpo e eu só conseguia pensar em uma coisa: preciso sair daqui, preciso fugir. Foi então que ele me olhou diretamente, não apenas com os olhos, mas com a intensidade de um ser consciente. Eu senti a pressão daquela troca de olhares, algo que parecia cortar a carne. Havia algo ali. Algo em sua expressão que era completamente desconcertante. Ele não estava mais apenas seguindo um impulso involuntário. Não. Ele me via, sabia que eu estava ali, sabia que eu estava com medo e parecia que ele se alimentava disso. Como se cada pedaço de pavor que eu sentia fosse combustível para sua força crescente. O cheiro de decomposição se tornava mais forte à medida que ele se aproximava, misturado ao cheiro metálico do sangue, ao cheiro úmido da morte que permeava o necrotério. Mas não era apenas o cheiro de morte, era o cheiro de algo mais, algo que desafiava a própria natureza das coisas, algo que me dizia que ele não estava ali por acidente. Ele estava ali porque havia uma intenção. Ele sabia exatamente o que queria. E o pior, ele sabia o que eu temia. Eu vi a expressão dele se distorcer ainda mais quando ele se aproximou de mim. Havia uma sensação desconcertante, como se o próprio tempo estivesse se distorcendo, se torcendo ao redor daquela cena. Cada passo que ele dava parecia arrastar os minutos, tornar o tempo mais lento, mais pesado, como se o universo tivesse decidido dar a ele um tempo extra para concluir o que começou. Eu ainda estava em choque, não conseguia formar um pensamento coeso. Só observava aquele cadáver, agora tão perto, tão vivo na sua busca desesperada por algo. Eu finalmente consegui dar um passo para trás, só um, e foi o suficiente para ele reagir. Ele fez um movimento brusco, um gesto rápido que mais parecia um reflexo. Mas não era um reflexo. Ele queria algo de mim. Ele estava me caçando? Isso era possível? Um morto não caçaria, mas eu sabia que ele estava fazendo isso. Era instintivo, algo que a morte não deveria permitir, algo que deveria estar além da compreensão. A luz da emergência piscou mais uma vez, e foi o suficiente para eu perceber que eu não estava mais sozinho. Havia algo atrás de mim. Algo que não deveria estar lá, algo que fazia o ar ficar ainda mais pesado, mais sufocante. Eu não sabia o que fazer, só conseguia pensar em uma coisa: se eu corresse agora, haveria mais deles? Eles estariam esperando por mim lá fora? Ou seria pior, eles estariam me observando? Eu senti o pânico me consumir. Mas havia algo dentro de mim, uma fagulha de racionalidade que me dizia que eu precisava agir. Foque, pensei, saia daqui, faça isso agora, ou não haverá outra chance. Com a cabeça girando e as pernas quase cedendo sob o peso do terror, dei um passo atrás e então outro, mais rápido desta vez. Não estava mais paralisado, eu podia me mover. O que antes parecia impossível agora era a única coisa que importava. Eu precisava sair. Foi quando, no instante em que dei as costas, algo me atingiu. Não fisicamente, mas como um impacto direto na alma. O ar parecia gelado e uma pressão imensa se formou atrás de mim, como se o necrotério inteiro estivesse se tornando uma prisão, uma força invisível me impedindo de escapar. Mas não parei. Eu estava mais perto da porta agora. Bastava alcançar a alavanca, puxá-la e sair daquele lugar.
Eu sabia que poderia ser o fim se ficasse ali, mas algo dentro de mim dizia que se eu saísse, tudo voltaria ao normal. Eu só precisava ir embora. A porta. Eu podia ver a alavanca logo à minha frente. Os dedos se esticaram e, sem pensar mais em nada, agarrei a alavanca e puxei com toda a força. O som do metal rangendo ecoou pelo necrotério, mas não parei. Empurrei a porta com força e saí rapidamente, como um animal em fuga. O ar lá fora estava mais fresco, mais limpo. O medo ainda me consumia, mas a sensação de alívio foi imediata. Corri pelos corredores do hospital, não parando para olhar para trás. Só queria sair, apenas sair daquele lugar escuro e sufocante. A luz das lâmpadas fluorescentes piscando acima de mim parecia quase confortante. E com cada passo, a sensação de estar me distanciando daquilo me acalmava um pouco mais. Quando finalmente alcancei a saída do hospital, respirei profundamente, sentindo a brisa fria da noite no meu rosto. Eu estava fora. Eu estava a salvo. Não podia mais sentir o cheiro do necrotério, não podia mais ouvir os sons assustadores daquele corpo se movendo, nem ver seus olhos fixos em mim. Tudo aquilo ficou para trás. Eu ainda não entendia o que aconteceu naquela sala, nem o que era aquilo, o que eu vi, o que estava acontecendo com aquele cadáver. Mas algo me dizia que ao sair dali, eu havia quebrado a maldição daquele lugar. Eu não sabia explicar, mas tinha certeza de uma coisa: não era mais real. Eu não voltaria mais àquele necrotério. Não importava o que tivesse acontecido, o que teria sido. Aquelas portas estavam fechadas para mim agora. E à medida que me afastava daquele hospital, a sensação de normalidade foi tomando conta de mim. Como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Como se, de algum modo, o que vivi fosse um pesadelo de uma realidade que não existia mais. Naquela noite, a morte não havia vencido. Eu tinha vencido. E por mais que eu soubesse que aquela experiência me marcaria para sempre, eu estava livre, eu estava bem. Eu continuei caminhando até que o som da cidade ao redor me trouxe de volta à realidade. O movimento das ruas, as pessoas passando, o barulho distante dos carros, tudo parecia tão comum, tão normal, que por um momento eu quase duvidei de tudo o que havia acontecido. Mas não. Eu sabia o que eu tinha vivido. Aquele terror, aquela sensação de ser observado, perseguido, tudo aquilo tinha sido real. Olhei para trás, uma última vez, como se esperasse ver algo ainda ali, esperando por mim. Mas não vi nada. Apenas as luzes fracas do hospital e o silêncio da noite. Eu estava livre, mas o medo não desapareceu completamente. Ele estava dentro de mim, bem fundo, como uma sombra. Eu sabia que em algum lugar algo ainda se movia, algo que não deveria estar lá. Mas ao menos por agora, a ameaça estava atrás das portas daquele necrotério. Eu estava fora. Respirei fundo e pela primeira vez naquela noite senti uma calma que não esperava. O medo havia se dissipado, mas a lembrança permaneceria. E quem sabe, seria melhor assim. Talvez fosse necessário sempre lembrar, para nunca mais esquecer o que aconteceu. Eu estava bem, e finalmente tudo estava tranquilo. Agora que você acompanhou essa experiência aterrorizante, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e compartilhar suas próprias histórias ou pensamentos sobre o que acabou de acontecer. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos de mistérios e situações macabras. A cada semana, trazemos novas narrativas cheias de suspense, tensão e aquele toque de realismo que te deixa com medo de olhar para trás. Fique ligado, porque no próximo episódio temos uma história que vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre a morte. Será que você tem coragem de enfrentar o desconhecido mais uma vez? Nos vemos em breve e lembre-se, nem todo pesadelo termina quando acordamos.
A primeira vez que entrei no necrotério não era mais do que um local comum para mim. Apenas corpos, prateleiras metálicas e o cheiro pungente de formol. Mas havia algo naquele lugar que me incomodava, algo que eu não podia identificar. No começo, achei que era apenas o peso do ambiente, a constante sensação de estar cercado por vidas que já se foram. Porém, ao longo dos dias, comecei a perceber que não era só isso. Foi uma noite, a mais tranquila das últimas semanas. Eu estava sozinho, como sempre, já que meus colegas haviam ido para casa. As luzes tremiam levemente e eu me preparava para terminar os últimos relatórios do dia quando ouvi um ruído. Nada muito forte, apenas o som de algo se movendo nas sombras. Pensei ser o vento, a velha estrutura do prédio, ou talvez um dos corpos que ainda não estava totalmente fixado na prateleira. Mas então, o som se repetiu. Não era algo natural, era como se alguém estivesse lá. Eu respirei fundo, tentando racionalizar a situação. Quando a escuridão toma conta de um lugar, sua mente começa a brincar com você. No entanto, o som se intensificou e algo dentro de mim soube que não era a minha imaginação. Algo estava errado, algo estava ali, dentro daquele necrotério. Mas o que era? Eu não estava preparado para descobrir. Aquele necrotério, um lugar que muitos considerariam um ponto final, era a minha rotina. Não havia o que me surpreendesse mais. Como médico legista, o trabalho diário consistia em examinar corpos, analisar sinais, investigar causas de morte. Mas há algo único nesse ambiente, uma quietude densa e um ar pesado, como se o próprio espaço estivesse carregado com a energia das vidas que ali repousam. As paredes eram de um cinza pálido e frio, com lâmpadas fluorescentes que nunca pareciam brilhar o suficiente para dissipar a escuridão que sempre ficava nas sombras. O piso de cerâmica branco brilhava em um tom levemente nauseante sob a luz, refletindo o brilho metálico das prateleiras onde os corpos eram dispostos. Um ar estagnado de formol, misturado com a leve umidade do lugar, preenchia os meus pulmões a cada respiração. Eu estava acostumado com aquele cheiro. Eu era o único que não se importava mais com ele. Mas naquela noite, algo estava diferente. Talvez fosse o silêncio absoluto, sem as movimentações de outros legistas ou funcionários do hospital. Só eu e o espaço vazio. A sensação de solidão nunca foi tão intensa, como se os próprios corpos na sala estivessem me observando, aguardando para que eu visse algo que ainda não conseguira identificar. Meu nome não importa muito aqui. Eu sou apenas o médico que examina os mortos. Quem sou eu para questionar os limites entre a vida e a morte? Minha missão sempre foi simples: descobrir como morreram. Mas naquela noite, eu não sabia que estava prestes a me deparar com algo que desafiaria tudo o que eu acreditava sobre meu trabalho. A única coisa que posso dizer sobre mim, que talvez faça algum sentido, é que estou acostumado com a morte. Mas, como sempre aprendi, ela tem uma forma peculiar de se manifestar. E naquela noite, eu teria a prova de que ela nunca vai embora realmente. Aquela noite parecia não ter fim. Eu estava sozinho, como sempre, mas algo naquele silêncio parecia mais pesado do que o normal. Quando você passa tanto tempo sozinho em um lugar como aquele, começa a perceber detalhes que, em outro contexto, seriam irrelevantes, como o som distante da água pingando ou o movimento de algo que você não pode ver. Às vezes, essas coisas se tornam sua única companhia. Mas naquela noite, esses detalhes tomaram uma forma estranha. Primeiro, foi o ar. Ele parecia diferente, como se o ambiente estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Eu percebi uma leve pressão nos meus pulmões, como se estivesse sendo observado, ou até mesmo vigiado. O que era ainda mais desconcertante era que eu sabia que estava sozinho ali. Não havia mais ninguém, só eu e as vítimas da morte. Mas o que realmente me fez parar foi o leve som de um rangido. Eu olhei para os corpos ao meu redor
que estavam dispostos nas prateleiras de metal, como sempre. Não me importo mais com isso. O que me incomodava era o detalhe pequeno, mas importante. Uma das prateleiras estava mais afastada do que deveria. Olhei de novo e vi que, na prateleira mais ao fundo, um corpo estava diferente. Não era nada visível de imediato. Era uma sensação. Algo sobre o corpo que parecia não se encaixar no lugar. Eu me aproximei cautelosamente, minhas mãos tremendo um pouco mais do que o normal, e examinei o rosto do cadáver. Ele estava com uma expressão de dor congelada, uma dor que parecia ser muito mais recente do que a minha experiência sugeriria. Algo não estava certo. Uma leve pulsação parecia se mover sob a pele do homem. Algo impossível para um cadáver que já estava ali há horas. Confuso e inquieto, fui até o computador para verificar os registros do corpo. Talvez eu tivesse perdido alguma informação importante. Mas ao abrir o sistema, percebi algo ainda mais perturbador. O cadáver não estava registrado. Não havia qualquer informação sobre ele. Era como se tivesse aparecido do nada, sem explicação. Uma sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Mas então o som voltou. Não o rangido ou o som da água. Não. Era um suspiro. Um leve suspiro vindo da direção do corpo. Eu girei rapidamente, sem acreditar no que estava ouvindo. O corpo não se mexia, mas o som persistia, ecoando pelas paredes do necrotério. Eu estava começando a perder o controle, sem saber mais o que era real e o que não era. Dei um passo para trás, o suor frio escorrendo pela minha testa. A última coisa que eu esperava encontrar ali era algo que eu não pudesse explicar. Mas agora não restava mais nenhuma dúvida. Alguma coisa estava acontecendo naquele necrotério e eu não sabia o que era. A luz da lâmpada ao meu redor começou a piscar e em cada lampejo a imagem do corpo parecia mudar. Agora era como se ele estivesse me observando. Não mais em silêncio, mas com um olhar penetrante que queimava na minha mente. Eu tentei afastar a ideia, mas algo me dizia que se não fosse eu a resolver, algo mais tomaria o controle daquele lugar. Eu não sabia mais o que fazer, mas uma coisa era certa: eu não podia ficar ali. O relógio na parede marcou a meia-noite e com isso uma sensação de pavor se espalhou pelo meu corpo. O silêncio do necrotério foi substituído por algo mais opressor, como uma presença invisível que me cercava. O som de uma respiração pesada se fez presente, mas não vinha de mim. Não era minha, e ainda assim eu não conseguia ver ninguém. O corpo, o cadáver, aquele homem na prateleira, ele não estava mais no mesmo lugar. Eu procurei por toda a sala. A luz piscava, intermitente, mas eu não estava imaginando. Não podia ser. Ele havia desaparecido. Eu olhei para os outros corpos, verificando se algum outro tinha se movido. Nada. Nada além do frio absoluto que dominava aquele ambiente. Mas o que me fez gelar não foi o fato de o corpo ter sumido. Foi o som. O sussurro, fraco, mas presente. Ele vinha de cima de mim, de dentro das paredes, como se algo estivesse tentando se comunicar. Eu corri para a saída, mas ao chegar à porta, a luz se apagou completamente. O corredor à minha frente ficou envolto em uma escuridão impenetrável. O ar parecia mais denso agora, como se uma força invisível estivesse me empurrando para dentro daquele lugar. Eu dei um passo para trás, sentindo a pressão crescendo em minha mente, quando de repente ouvi uma voz rouca e distorcida, sussurrando meu nome. Você não vai sair. Era a voz do corpo. Eu sabia. Aquele homem, o cadáver, estava agora mais perto de mim do que nunca, embora eu não pudesse vê-lo. Ele estava dentro da minha cabeça, se alimentando do medo que eu estava tentando esconder. A sensação era palpável, como se o necrotério estivesse se transformando em algo vivo, como se as paredes e o chão estivessem respirando, pulsando ao mesmo tempo que eu. Eu olhei para cima e vi pela primeira vez o que estava escondido na escuridão. Uma forma espectral, uma silhueta distorcida de um homem, com os olhos vazios e o rosto contorcido em uma expressão de dor imensa.
Ele estava flutuando acima de mim, observando, esperando. O pânico me tomou. Meu corpo tremia, e a sensação de terror era tão forte que parecia que minha mente estava à beira de entrar em colapso. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Era como se o ar ao meu redor estivesse me sufocando. E então, o que me restou foi correr. Eu não sabia mais para onde estava indo, apenas que precisava sair, mas as portas estavam trancadas, as janelas bloqueadas por anos de sujeira e vidro quebrado. A luz da lâmpada piscou mais uma vez, e no instante seguinte eu estava de volta diante da prateleira onde o cadáver tinha desaparecido. Mas o corpo não estava mais ali. Não havia mais nada, exceto uma sensação de vazio absoluto. E então eu percebi que talvez eu nunca tenha saído de lá. Talvez o necrotério tivesse se tornado uma prisão e eu era a próxima vítima de sua história. A pressão no meu peito desapareceu como uma onda que se retira do mar. Quando a luz das lâmpadas voltou a brilhar, finalmente pude respirar. A sensação de estar sendo observado, de estar preso naquele lugar, começou a se dissipar lentamente. Eu estava de volta ao necrotério, mas parecia que tudo havia sido um pesadelo. O corpo estava de volta à prateleira e tudo estava no lugar. As portas estavam abertas, como se nada tivesse acontecido. O medo foi substituído por um cansaço profundo, algo que minha mente não conseguia processar. O lugar parecia tranquilo de novo. Eu respirei fundo, tentando racionalizar. Foi só uma alucinação, eu pensei. A exaustão, a tensão. Eu precisava acreditar nisso. Precisava encontrar uma explicação. Era o que eu sempre fiz quando o inesperado acontecia. Ignorei as sensações estranhas. Ignorei os arrepios que percorriam minha espinha. Afinal, eu sou um médico, e médicos não acreditam em fantasmas. Saí do necrotério com um sorriso aliviado no rosto. Concluí o dia como qualquer outro. E ao sair, fechei a porta, sentindo que o peso daquilo tudo tinha ficado para trás. Talvez, só talvez, a noite tivesse sido apenas o produto da minha mente cansada. Mas, à medida que fui para casa, uma dúvida persistente me acompanhava. Quando passei em frente ao espelho da entrada, vi algo que fez meu sangue gelar. Um pequeno corte no meu pescoço, como se algo tivesse tentado me tocar. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém atrás de mim. E naquele momento, eu soube. O necrotério não havia me deixado ir. Eu era agora parte dele. E aquela presença que eu senti, aquela sensação de ser observado, nunca iria embora. Eu só não sabia quando ela voltaria para me cobrar a visita. Eu tentei seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, mas no fundo sabia que nada seria como antes. O necrotério, aquele lugar de silêncio e morte, se tornara uma prisão, e eu, um prisioneiro. Eu nunca seria mais do que um espectador, esperando que algo, ou alguém, voltasse para cobrar meu ingresso para o além. Se você gostou dessa história e quer saber o que mais se esconde nas sombras dos lugares esquecidos, confira outras narrativas aqui no canal. Não se esqueça de comentar o que achou e compartilhar com aqueles que, como você, têm coragem de enfrentar o desconhecido.